Vamos lá, nesse vídeo nós vamos aprender a construir um orçamento usando duas ou mais composições pré-definidas, tá? Então, vamos aqui, o orçamento está limpo já, para quem viu o vídeo anterior, fizemos um orçamento a partir de uma única composição completa, por exemplo, do chalé. Agora a gente vai fazer um orçamento usando duas composições. Vamos para isso, vamos na categoria de pintura, eu já fiz o clique nela aqui. Vai carregar, por exemplo, algumas informações e a gente vai observar essas informações. Por exemplo, eu tenho aqui a primeira informação, valor de mão de obra e descrição. Pintura de apartamento, um dormitório, valor 1.860. E assim sucessivamente para descrição, valor de mão de obra e descrição de apartamento de 2 dormitórios, apartamento de 3 dormitórios, os valores modificam. Então, valor de mão de obra e descrição. Tá? Então, a descrição certamente é a informação que ocupará esse espaço aqui. E o valor de mão de obra ocupará as linhas do quantitativo e valores para compor preço. Ok. Agora, aqui não tem material. Se fosse só o valor de mão de obra para executar esse serviço, então eu lançaria apenas este item aqui. Então vamos fazer um lançamento aqui, por exemplo, valor de mão de obra, descrição de apartamento 2 dormitório. Cliquei, lançou, apareceu, ó. Valor de mão de obra para pintura interna até 2 cores, apartamento 2 dormitórios, o valor está aqui. Então, o valor de mão de obra e a descrição. Como que será executado esse serviço aqui e em quanto tempo? Tá aqui 4 dias. Ok. Então, se fosse só para mandar um orçamento de mão de obra, seria exatamente isso. Eu cliquei ali, já está pronto. Se esse é o valor, eu posso salvar e enviar para o cliente. Lembrando sempre, primeiro clicamos na opção de edição para ele poder carregar as informações do cliente aqui. Tá certo? Bom, eu vou apagar isso aqui porque a gente fez agora foi apenas escolher uma única composição. O que nós vamos fazer agora é escolher duas composições. Então imagina que esse mesmo serviço de pintura, ele vai ter material e mão de obra, os dois juntos. E se eu tenho essas categorias, essas composições pré-definidas, eu vou utilizá-las que estão aqui. Se não tivesse essa categoria, eu iria lançar primeiro o material, que é o que nós vamos fazer agora. Mas se eu não tivesse categoria pronta, pré-definida, eu iria vir aqui. Se eu não tivesse nenhuma composição pronta, eu viria em personalizado e eu criaria item por item. Então, lata de tinta, 18 litros, valor e quantidade, lançaria a primeira. Vamos fazer aqui só para ter um teste. Um exemplo, tinta coral, lata 18 litros, pegaria a informação completa do item, tá? E aqui, o preço, vamos falar que esteja 520, um exemplo. Quantas? Ah, vai ser 2 latas dessa. Lança o primeiro. Vamos para o segundo. Ah, lixa. 20 lixas. Lixas. Número, vamos falar número 120, por exemplo. Parede, mas aí a gente pega a informação completa do item para fazer. Então, eu coloquei 20 lixas, na verdade não precisa colocar 20 aqui. Vamos apagar, vamos falar que o valor dessa lixa seja R$1. Vamos falar que seja R$1,50, vai. R$1,50. Quantidade aqui 20. Lanço. Eu vou compondo os materiais. Então eu iria fazer uma composição de material toda manual e depois eu viria aqui, já que tem o descritivo pronto, viria aqui em pintura, naquela pintura, e lançaria o descritivo conforme fosse o perfil da pintura que eu estou montando o orçamento. Ah, é uma pintura para apartamento de 2 dormitórios ou 3 dormitórios. Então eu lancei os materiais equivalentes para fazer esse serviço
E aqui eu venho e lanço o serviço. Tá vendo aqui, ó, a descrição do serviço correto. Pode ver que aqui embaixo tá vazio. Digamos que fosse isso, eu lançaria aqui e ele acrescentaria aqui embaixo a mão de obra para o valor da mão de obra para executar e também lançaria o descritivo. Todos aqui eu posso editar, organizar. O descritivo aqui está aqui, é uma maneira de apresentar. A maneira de apresentar para o cliente sempre é importante, lembrando, tem que ser uma maneira totalmente que ele compreenda, muito clara, objetiva, de como o serviço é executado e sempre tem que constar o tempo de execução, tá? Vamos lá. Em dias, meses ou horas, seja qual for o perfil do orçamento que você estiver montando. Então, se fosse isso, eu montaria esse orçamento com composição é, alternada. Então, eu criei uma lista manual com 2 itens e peguei uma descrição pronta que também acrescentou um valor na minha lista de preço e me deu um valor aqui embaixo global, tá? E aqui eu tenho a minha taxa a minha comissão de vendas atrelada ao desconto, como sempre. Vou limpar esse orçamento e a gente vai fazer agora com 2 composições pré-definidas, porque nós usamos uma composição manual e uma pré-definida. Agora nós vamos fazer com 2 pré-definidas. Lembrando que qual é a ordem? A ordem sempre primeiro é material. Primeiro sempre a lista de materiais para depois você montar a lista de descritivo. Tá certo? Então vamos pegar aqui um kit de material para pintura de 3 ou 4 dormitórios em São Paulo. E o valor desse kit, lembrando, esse kit aqui pode ser kit com preço defasado, mas está aqui. Vamos apenas aprender a fazer independente do valor que está mostrando. O valor que está aqui é responsabilidade da gestão que deixou cadastrado aqui as tabelas de preço. Tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, essa primeira composição e vamos lançar, que é de materiais. Ele montou a lista e mostrou ali a marca da tinta, os valores individuais, os quantitativos de cada item, os subtotais e o total geral aqui, né, dos materiais. Vamos dar uma olhada aqui, a comissão, 5% eu ganho R$ 67 só para vender esses materiais. Ah, não tem nada aqui. Nós vamos fazer uma composição, fazer composto agora. Vamos agora, o que é? Hoje lançamos o material da primeira composição, para pintura de apartamento de 3 a 4 dormitórios e vamos aqui conforme que você conversou com o cliente. Se você conversou com o cliente e o apartamento é de 3 dormitórios, você vai pegar o valor e a descrição para 3 dormitórios, porque muda. O material às vezes é o mesmo, porque o apartamento de 3 dormitórios não significa que ele tem só esses 3 cômodos. Ele tem cozinha, sala, banheiros, corredor. O de 4 dormitórios, idem. Porém, às vezes o material que você usa por causa de um único quarto, a mesma quantidade que você usa em 3, você acaba usando em 4 dormitórios, porque é basicamente quase a mesma configuração de metro quadrado. Então, quando isso é composto aqui pela sua gestão, ela já fez todo o estudo e lançou aí para você poder trabalhar de uma maneira mais facilitada, criando orçamento. Então vamos lá, lançamos os materiais e agora, digamos que esse apartamento especificamente é de 3 dormitórios, por que o preço muda? Muda porque aumenta o tamanho do trabalho, aumenta a metragem do trabalho. O material às vezes é o mesmo quantitativo em questão de volume, uma lata de tinta, só para compreender, ela pinta um determinado volume de metro quadrado de parede. Se você está comprando 3 latas, é suficiente para pintar, digamos, aquele volume de metro quadrado de parede para 3 e para 4 dormitórios. Se você colocar só 2 latas, talvez vai faltar para o de 3. Mas você coloca uma lata a mais, vai sobrar um pouco, mas no de 4 também daria para fazer com essa sobra que teria. Né? Então vamos lá. Mas o preço muda porque aumenta o volume de metro quadrado a ser pintado manualmente. O tempo também muda de execução. Então vamos lá, eu escolhi aqui, por exemplo, que seja um apartamento de 3 dormitórios, o valor é R$ 3.000 da mão de obra, e também está dizendo que é a mão de obra e descrição. E um de 4 muda para 4.150. Vamos escolher aqui que seja o de 3 dormitórios. Vou lançar ele aqui embaixo. Quando eu lanço, ele compõe, junto com o preço do material, ele compõe também a mão de obra. E podemos observar aqui, ó, que todos os cálculos estão feitos já e também a sua comissão foi acrescida conforme o preço final. E se observarmos aqui, tem aqui o detalhamento da execução.
Lembrando, é sempre importante que fique bem objetivo para o cliente perceber o que está sendo feito, o que será feito nessa execução do serviço. Pronto, fizemos aqui, por exemplo, um orçamento com dois kits pré-definidos, sempre lembrando a ordem: primeiro material, depois descritivo, seja ele de mão de obra, seja ele descritivo técnico, você sempre tem que deixar por último o descritivo, tá? Quando você vai fazer dois lançamentos de itens pré-definidos, tá ok? Então vamos apagar, podíamos salvar, se esse fosse o caso já, podíamos salvar e enviar ao cliente, tá ok? Eu vou apagar e vamos mostrar mais uma composição agora, vamos apagar aqui também, vamos fazer uma composição aqui, ó, de dois itens saindo de pintura, que pintura fica fácil, se fosse montar um outro aqui para um dormitório eu só escolheria esse, e escolheria também esse aqui. Pronto, está feito o orçamento. Tá? Quando for pintura, você vai e tiver duas partes, você faz a composição dessas duas partes e você tem o orçamento pronto. Pode salvar e enviar. Os dados que estão nas categorias, eles podem ser aumentados dinamicamente ou diminuídos conforme a gestão vai formulando toda essa questão de itens pré-definidos para facilitar a sua tarefa de orçamentista. Vamos fazer aqui, por exemplo, agora uma de mão de obra, uma composição de mão de obra. Vou pegar aqui, por exemplo, imagine que o cliente está me pedindo alguns profissionais na contratação em forma de diária. Então, vou vir aqui na tabela interna de profissionais, que também já foi definido pela gestão, e eu tenho aqui algumas categorias de profissionais da construção civil. Pode ter de outras áreas também, tá? A gente está vendo aqui de construção civil por enquanto. Então vamos pegar o que está aqui em frente, já vai pedreiro. Vamos falar que um cliente está precisando e pediu um pedreiro para 5 diárias. Então eu vou escolher aqui, ó, tem o valor do pedreiro. Quando eu quero colocar o profissional e não expressar o valor que ele vai ser contratado por diária, por hora, por metro quadrado ou por valor mensal, eu apenas coloco ali no primeiro item, tá de PRO, que é de profissional, essa abreviação. Vou colocar, digamos, então eu teria o quê? Um pedreiro, mas eu não tenho valor. Significa que eu posso, vamos colocar aqui, por exemplo, um pintor também, como PRO, e não tenho valor. Mas imagina que eu vou definir esse valor, que eu tenha um dado que eu calculei via versus calculadora ou Excel, e eu vou colocar aqui, ó, total, vamos lá, total de profissionais por, vamos falar que seja por 8 dias de contrato. Eu não coloquei valor, não especifiquei se é diária, se é metro quadrado, se é mensal. Então, eu posso escrever da forma que fique bem claro aqui a forma que está sendo negociado essa contratação. Eu colocaria aqui, então, que eu coloquei 8 dias aqui no texto e eu expresso isso aqui. Primeiro eu vou pôr o valor, quanto que vai ficar? Digamos que eu calculei isso e vai ficar lá 3.600, digamos que fosse isso, tá? 3.600 e eu vou colocar o item 1. Tá? Se fosse para colocar o valor diário, então eu faria essa divisão, saber quanto que é por dia esses dois profissionais e colocaria a quantidade de dias. Então podia fazer isso aqui, ó, por exemplo. Vamos falar que fosse R$ 445 cada diária desses dois profissionais. Colocaria vezes 8, eu não fiz cálculo aqui, só apenas estou chutando um número para vocês compreenderem. Então, aqui, por exemplo, total de profissionais por outro serviço é o texto escrito explicativo. E aqui está mostrando valor unitário, que é a diária, versus quantidade 8. Aí a pessoa claramente assimila que isso aqui é o quê? 8 dias. Bem aqui, eu podia não ter esse texto, mas sempre é importante que fique, não vamos pecar por clareza, vamos com excesso de clareza, sempre é importante até em orçamento. Está aqui o valor completo, está aqui já o seu valor que você ganha nessa contratação. E aqui a gente fez o quê? A gente fez
uma composição de profissionais sem valor de diário por metro quadrado e nós colocamos o valor manual. Se tiver que pôr as informações respectivas dessa forma, você pode pôr algum detalhamento, exemplo. Não está aqui explicando se tem alimentação, se tem o transporte junto. Então, nós poderíamos pegar, por exemplo, e escrever alguma coisa relativa aqui, ou escolhermos essa categoria, se é por conta do cliente, se é por nossa conta. Aqui, ó, transporte, todos os profissionais, se é por nossa conta também o de jejum e almoço por nossa conta. Quer dizer, se é um título padrão, eu não preciso ter que digitar. Mas aqui eu ponho alguma informação que seja relevante, né? Se é o tipo de contrato, é CLT, se é contrato avulso, como é que está sendo feito isso, tá ok? Então põe informação ali e esse orçamento estaria pronto, tá ok? Vamos agora fazer de outra maneira. Eu apaguei já aqui, vou retirar esses dois itens aqui das informações adicionais e vamos fazer um outro aqui, ó, por exemplo, de profissionais agora, se fosse a contratação por metro quadrado, por volume de serviço. Então, às vezes alguém fala assim, olha, eu tenho 270 metros quadrados de piso para colocar. Então, vamos pegar um pedreiro aqui, vamos fazer aqui, ó, pedreira, 270 metros quadrados. Então, o preço é por metro quadrado. Nós temos aqui, quando for fazer daquela maneira, colocar o preço em zero, né, como fizemos agora há pouco, ou podemos ser a contratação por hora, por diária, por mês, que é mensal, ou por metro quadrado. Então, eu escolhi pedreiro, está aqui o valor. Tem categorias de pedreiro diferente. Aqui está pedreiro no geral, mas pode ter o pedreiro de alvenaria, pode ter o pedreiro de revestimento ou de acabamento, e os valores mudam, então fiquem atentos a isso. Vamos lá. Qual é a metragem que nós falamos? 270. Vamos lá, 270. Está lá o metro quadrado, então ele vai lançar. Isso aqui ficou assim, ó. Valor unitário R$ 20,05, 270, e aqui está o valor de R$ 5.403,50. Então, se é só esse pedreiro que executa o serviço, não, tem que pôr um ajudante também. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, fazendo aqui. Deixa eu tirar aqui, por exemplo, lançar outra categoria. Mudar para pintura interna. E vamos pegar aqui o auxiliar. Auxiliar de pedreiro. Exemplo aqui. No caso do auxiliar, ele não ganha por metro quadrado, porque metro quadrado é sempre uma atribuição para profissional. Tá? O auxiliar ele está para ajudar o profissional. Então, vamos colocar que aqui seja um valor por diária. Claro que você conversou com a equipe técnica, o pedreiro, o seu supervisor, informou a você quanto tempo é previsto para executar essa tarefa, seja ele em horas, seja ele em diárias. Então você vai colocar aqui, por exemplo, digamos que essa metragem toda seja executado, por exemplo, depende do tamanho, se for revestimento de piso, tem peças de 30 centímetros, 60, de 90, de 1,20 m. Então, conforme o tamanho da peça, você tem maior ou menor produção. Mas vamos lá. Vamos colocar que seja executado isso aqui em 6 dias. Tá? Coloquei 6 dias para dizer que o ajudante, o auxiliar do pedreiro, vai trabalhar por 6 dias e o valor da diária que a gente está colocando aqui é de 109,9 centavos. Lanço, ele já calculou auxiliar de pedreiro, nesse caso um aqui é metro quadrado, tá? No outro caso aqui é diária, o total deu 6.068, estamos falando aqui de 6 dias de serviço. Ok, você precisar elucidar qualquer informação, você vai acrescentar aqui, neste corpo de serviço, tá? Lembrando que aqui não está incluso transporte nem alimentação e também não está incluso EPI. Então, tudo depende muito da maneira que está sendo contratado. Se é só o profissional a seco e o contratante vai se encarregar do transporte, se encarregar da alimentação e do EPI, você não vai precisar lançar essas composições aqui, porque aqui é apenas o valor de mão de obra,
não tem esses outros valores. Então tem que sempre lembrar que tudo que for valor você tem que precificar aqui. Ah, eu teria que lançar EPI. Como é que eu lanço EPI aqui? Valor. Eu tenho que vir aqui nessa categoria, vir em personalizado e aqui lançar, né? EPI básico, EPI conforme for, bota, óculos, capacete, uniforme, luva, fone de protetor auricular, quer dizer, tudo que precisa de EPI, ou se não coloca EPI completo por profissional, tem as várias maneiras de escrever para que fique claro para o cliente que o que você vai lançar aí é EPI. Se você aqui está falando de um profissional e um ajudante, você vai ter 2 kits de EPI, tá? Então você colocaria o valor e colocaria aqui também a quantidade e lançaria para ele somar. Muitas vezes você não quer expressar, detalhar isso, você só coloca EPI para o profissional. Então coloca lá a quantidade de valor e acabou. Tá? Então a maneira de escrever, dependendo do orçamento, você deixa claro o que é aquele item. Às vezes você não precisa deixar ele desmembrado demais, por se tratar, por exemplo, você escrever nessa linha. Bota, capacete, óculos, é muita informação. Você pode colocar apenas EPI, tá bom? E colocar um valor. Ah, tem transporte e alimentação. Então você coloca transporte e alimentação numa única linha. Você fez um cálculo antes com calculadora ou com Excel, apoiado pela equipe técnica, e você lançou esse dado. Lembrando que aqui sempre esse orçamento é um orçamento, é o orçamento visual. Então você tem composições para montar o orçamento visual para o cliente, mas você não tem aqui um módulo como se fosse para você fazer todos os tipos de cálculos individuais. Tá? Então, se você for lançar individualmente, você teria que lançar aqui 2 óculos e lançava o valor. 2 capacetes, lançava o valor. Você iria fazer essa composição desse jeito. Mas quando a gente está fazendo um orçamento de mão de obra para poder vender para o cliente, não precisa exemplificar detalhado. A não sei se o cliente solicitar e pedir, foi de comum acordo, você põe. Tá bom? Então aqui a gente está fazendo o quê? Fazendo o orçamento de profissional e a gente colocou um aqui por contratação de diária o valor, o outro por contratação de quê? Por contratação de quantitativo de metro quadrado. Tá? Ah, eu não preciso. O pedreiro aqui, esse valor já estaria junto. Imagine que esse valor já fosse junto com o suporte do ajudante. Então, teoricamente, eu não lançaria o ajudante aqui por essa tabela de método de profissionais internos. Eu iria fazer um item personalizado com a palavra ajudante pedreiro, auxiliar de pedreiro, e aqui eu deixaria valor em 0 e colocaria a quantidade, entendeu? Porque aí, ou não colocaria, quer dizer, não colocaria 0 em quantidade, 0 em valor, porque ele não precisaria calcular valor aqui, digamos que o valor estivesse junto com o valor que está sendo cobrado com o pedreiro. Então, eu colocaria esse item manual. Aqui nós colocamos a partir da tabela interna. Lembrando que todos os valores aqui foram estudados e definidos pela gestão. Tá ok? Então não pode se lançar valor sem antes consultar o departamento técnico. Senão você vai fazer um orçamento que não vai ter validade, porque a gestão vai recusar na hora que for para aprovar para o cliente. Tá ok? Bom, então nós fizemos aqui algumas formas. Esse orçamento pode ficar gigantesco, tá? Então eu só estou colocando 1, 2, 3 itens, mas vocês com essas informações já entenderam como se compõe o orçamento. Então, se tiver caminhão no meio, orçamento, digamos que o cliente pede um orçamento, que junto vai ter a locação de um veículo para transportar o pessoal. De repente ele quer esse expresso. Então você fez lá uma cotação de locação de veículo, você vai criar um item manual ali personalizado, junto com os demais itens, vai colocar locação de veículo tipo tal, por tanto tempo, valor, e o sistema calcula, e isso vai sendo incluído na proposta. Importante que você saiba que você pode compor itens pré-definidos e fazer personalizado. Quer dizer, você pode fazer diversas maneiras. O objetivo é que o resultado fique claro e fique correto. Vamos aqui só fazer mais um aqui para poder finalizar essa parte de essas misturas de composições. Vamos em insumos, por exemplo. Imagina que eu tenho aqui valores pré-definidos, tá? Para poder eu colocar no meu orçamento. Digamos que eu tenho um valor pré-definido, eu vou vir aqui, deixa eu lançar isso aqui. Desculpa, tá misturando, vou pegar aqui elétrica. Vou atualizar aqui, pessoal, só para a gente não se
misturar, tá bom. Ali, ó. Ok, vamos pegar insumos aqui. Deixa ele voltar lá. Vou pegar insumos. Como eu estou gravando o vídeo, o navegador fica lento e não dá a resposta no tempo que precisa, por acumular informação demais aqui no buffer do navegador, tá? Olha o tempo que está demorando para exibir insumos aqui nessa proposta. Ó, cliquei em edição, percebeu o tempo que está demorando para exibir edição? Tudo isso é porque nós estamos gravando o vídeo e o navegador vai ficando lento. Mas carregou aqui insumos, tá? Só não carregou aqui as informações aqui em cima ainda, ó. Agora carregou. Vamos lá. Então, aqui em insumos eu posso, por exemplo, ter valores de mão de obra que não está definido, tá vendo? Está falando janela, unidade 90. É a janela ou a mão de obra? Então essa informação precisa ser mais clara. Mas vamos vir aqui, contrapiso, metro quadrado, 18. É mão de obra ou mão de obra com material? Não está bem claro isso, teria que ficar mais claro. Então isso vai ter que ser corrigido. Então você, orçamentista, é encarregado por também fazer a cobrança se a informação que está disponível para você ela está dúbia. Ela tem que estar a informação clara. É só mão de obra ou é material e mão de obra? Tá? Para você poder lançar. Eu entendo que pelo valor aqui deve ser mão de obra, mas não está escrito. Então não pode ficar dúvida na informação. Aí você cobra a gestão para que a informação que esteja disponível, porque o que está pronto aqui é o que você lança no orçamento. Então é o que o teu cliente vai enxergar. Né? Vamos lá. Então aqui, ó, pintura 3D mãos, 3D mão com massa corrida, metro quadrado, 26. Mas não está dizendo se é material e mão de obra ou se é só mão de obra. Acredito que é só mão de obra, porém não está escrito. Então o pessoal tem que editar esses itens e deixar ele claro, material e mão de obra, só mão de obra. Aqui quando fala em insumo, deveria ser somente material de insumo, tá? A textura, metro quadrado. Mas certamente não está escrito insumo, está escrito como se fosse mão de obra aqui. Mesmo que esteja na categoria de insumo, foi lançado como itens avulsos para você poder lançar. Imagina que o cara fala assim, olha, preciso que você me dê orçamento para, para metro quadrado de assentamento de bloco, né? Bloco estrutural, e metro quadrado de chapisco, embolso, metro quadrado de reboco, quer dizer, você vai colocar tudo separado. Essa lista teria que estar pronta aí para você não ter que estar digitando. Então, se você vem nesses itens e você escolhe o item que você quer e só expressa a quantidade conforme que você está negociando com o cliente. Então, aí, instalações elétricas, por exemplo, seria um ponto elétrico, é a unidade, está falando ali que é a unidade, R$ 38 a unidade. Ah, vamos falar que você vai fazer, sei lá, 15 tomadas nessa residência vai ser instalado. Então, essa informação teria que estar assim, ó, instalações elétricas, ponto de instalação elétrica. Aí poderia deixar entre parênteses, para não ficar tão grande, pode ser tomada ou interruptor, abreviado. Unidade, 38. Aí você já sabe que você está falando aqui, lançaria 15. Aí ele colocou lá, essas 15 tomadas vai dar, só cada ponto vai dar X, 570. Aqui estamos só fazendo simulação. Então, tudo que fosse fazer, projeto arquitetônico, 2D, metro quadrado, valor X. Projeto arquitetônico, 3D, metro quadrado, valor X. Está aqui. Tá bom? Então, aqui já está dizendo, ó, projeto arquitetônico, falando que é projeto. Então, já se sabe que é mão de obra. Tá? A cobertura metálica, sistema roll-on. Então, assim, é material ou material e mão de obra? Está 280, certamente é material, mas está faltando a informação ali de MO mais o item. Né? Aqui embaixo, por exemplo, na parte de gesso, LP, forro, quer dizer, um tipo de placa, né? LP, forro em gesso acartonado. Agora aqui está correto, olha lá, tem um hífen, tem MO mais material, mão de obra mais material, metro quadrado X. Então, todo item que tiver aqui, que for material e mão de obra, ou for só mão de obra, tem que estar expresso no item, para que você, quando lance, possa poder mostrar para o cliente que é aquele valor X que envolve mão de obra e material, ou só mão de obra. Porque quando você lança aqui, já está a explicação toda detalhada, você não teria que ficar tendo que copiar e fazer isso manualmente para ficar mais claro, para não atrasar o seu trabalho. Tá ok?
Então, com isso, a gente conseguiu dar por encerrado esse módulo, tá ok? A gente consegue com isso estar desenvolvendo alguns orçamentos. Como o módulo de orçamento permite fazer qualquer perfil de orçamento para apresentação para o cliente final, então vai ser o trabalho do dia a dia que você vai avançando mesmo no conhecimento de elaborar cada vez melhor o orçamento. Tá bom? Vamos para o próximo vídeo, eu vou falar sobre fornecedores, que é bem breve, e do módulo financeiro. O orçamento realmente foi o que mais consumiu horas, porque é o módulo que mais realmente é a chave desse sistema.